Olá, tudo bem com você? Estamos começando por aqui o programa Conversa Franca pelo canal da ZSTV e nós vamos repercutir hoje o assunto que está em evidência aqui em Juí, que é referente ao aumento do salário, né, dos vereadores, secretários, vice-prefeito e prefeito municipal. Essa matéria que repercute muito em nível nacional, podemos dizer assim, e que vem chamando a atenção com relação a alguns pontos destacados. Hoje nós conversamos pela rádio com o vereador capitão Gilmar Bischoff. Ele destacou que como o prefeito simplesmente devolveu o projeto para o legislativo, então ele promulgou a lei, né, por obrigatoriedade da legislação. Ele deve então promulgar, ou se ele não promulgasse, caberia ao vice-presidente do legislativo promulgar a lei. Então o vereador capitão Bischoff, que é presidente da Câmara, acabou promulgando a lei. Lembrando que nós tivemos 10 votos favoráveis ao aumento e 5 contrários. Nós tivemos também dentro desse sistema o legislativo, então, que agora promulgou, a lei passa a se tornar válida, e o executivo municipal, que acabou então, o prefeito não vetou e nem sancionou, apenas devolveu para o legislativo para que tomasse as devidas providências. Hoje o prefeito Andrei Cossetin concedeu entrevista até para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, falando sobre essa proposta, e ele até colocou como se a responsabilidade maior fosse do legislativo municipal. O vereador Bischoff até hoje falava com ele, ele disse que pode, inclusive, a mesa diretora, que cabe à mesa diretora esta proposta, que ainda na sua gestão está estudando a possibilidade de a mesa diretora propor uma redução nos vencimentos desses agentes políticos. Isso é claro que, se ocorrer, vai ter validade somente a partir de 2028, aliás, de 29, né, na próxima gestão. Mas é preciso fazer algo, porque chama atenção que isso, em nível nacional, hoje é o assunto, né? O salário do prefeito de Juí é maior do que o do governador, é maior do que prefeitos de muitas capitais, né? Mais de 37 mil reais. E nós vamos conferir agora um pouco do que falou o prefeito hoje na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, explicando, esclarecendo sobre esta situação. Lembrando, antes de mais nada, né, quem define o salário do prefeito, vice-prefeito, dos secretários, também dos vereadores, são os próprios vereadores, né? Fizemos isso, mandamos de volta para a Câmara, o projeto foi sancionado agora pelo então presidente. Mas o problema, Andressa, ele não vem deste projeto, né? O problema todo foi causado lá em 2023, quando nós tivemos um projeto desse mesmo nível, aumentando o salário não de 36, que era na eleição em 2024, para 37 agora, né, que nesse momento é só a inflação, e mesmo assim a inflação para um salário alto ele é muito grande, né? O problema foi dado lá em 23, quando naquele momento, sim, aí sim, subiu de 27 mil reais o salário do prefeito aqui, que é um salário compatível com a região, dos salários dos prefeitos da região, para 36 mil. Aí sim, foi quando o salário disparou do prefeito do município, lembrando que não é o salário do prefeito Andrei, né? Eu estou prefeito nesse momento, eu não sou político, né? Eu sou empresário e nesse momento estou sendo prefeito do município de Juí. Lhe constrange ganhar um salário desse tamanho para uma cidade que não tem nem 90 mil habitantes, ganhar mais do que o governador? Claro, é bastante, né? É muito dinheiro, né? A gente sabe disso. Inclusive, foi o que nós conversamos com a Câmara dos Vereadores quando nós devolvemos o projeto nesse momento. Naquele momento lá em 23, que isso sim tem que ser debatido, aí sim, nós naquele momento lá, e quando concorremos em 2024, o salário já era nesses índices, né? Então a gente está esperando ver o que a Câmara vai fazer, logicamente, lembrando que o salário é definido de um mandato para o outro mandato, então todos os cargos políticos eles já concorrem sabendo o salário que eles estão concorrendo, tanto para prefeituras, câmaras de vereadores, também as questões de Assembleia, Câmara e Presidente da República. Quer dizer, então, pelo que o senhor está dizendo, prefeito, é um fato irreversível, né? A Câmara promulgou, o senhor não vetou, o senhor só deixou que a Câmara decidisse, se eu entendi bem. E aí a Câmara promulgou, está valendo, não tem nada que possa ser feito. Ou a Câmara está discutindo alguma possibilidade de reversão? Não, Rosane, na realidade,
o que acontece é que desde 2023 já tem uma ação judicial contra o salário do prefeito e dos cargos políticos aqui no município de Juí, onde a Câmara recorreu desta decisão. Naquele momento desta ação judicial, eram 3 projetos que estavam sendo foram judicializados porque falavam que foi feito numa sessão extraordinária. 2 desses projetos eram projetos do Executivo, ao qual nós mandamos novos projetos para a Câmara e reprovamos eles de uma forma um pouco diferente como tinham sido lançados no primeiro momento. O outro projeto, então, que ficou só, era sim do subsídio da classe política, e esse sim, ele está sendo debatido com com um pedido da Câmara para que seja recorrido, né, feito a judicialização pelo Judiciário, logicamente recorrido pela Câmara. Não tem nada a ver com o Executivo, esse projeto não é meu, inclusive no mandato passado e nesse mandato eu tenho a minoria na Câmara, né, eu tenho graves problemas em relação a vetos que mando para lá, então eu tenho tentado não interferir nos projetos que vêm da Câmara, até mesmo pelas questões políticas que nós temos contrárias a nós na Câmara de Vereadores. Prefeito, como o senhor disse, o que causa essa distorção ocorreu em 2023 e foi uma decisão para passar a valer no próximo mandato. Mas o senhor já era prefeito em 2023, o senhor é prefeito reeleito. Eu quero retomar 2023, por que naquele momento o senhor não se opôs a esse aumento de salário que colocou o patamar acima do governador, não só do Rio Grande do Sul, tá? Inclusive de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, os vencimentos hoje estão maiores. Matheus, naquele momento eu estava em férias naquele momento, foi numa sessão extraordinária que foi feito esse projeto, eu não estava na prefeitura e nem sancionei aquele projeto, né? Ele, logicamente, deveria ser sancionado pelo Executivo e eu não participei de nada nesse momento, inclusive não quis nem recorrer, né? Deixando todo a cargo da Câmara, lembrando, né? Que naquele momento lá o salário do prefeito era 26, 27 mil reais, aproximadamente nisto, e quando eu fui para eleição, logicamente a reeleição, mesmo tendo a minoria na Câmara, mesmo nós temos graves problemas políticos na relação entre a maioria na Câmara ser contrária a mim, nós fomos eleitos, né, sabendo já desse salário, mas outros também concorreram, né, então eu quero frisar, deixar bem claro isso, quem define salários de prefeitos, vice-prefeitos, conforme a Constituição, não é o prefeito municipal, não são os prefeitos, é a Câmara. Logicamente... Tá. O senhor disse que estava em férias e não sancionou. O projeto foi assinado pelo prefeito em exercício, o vice, Marcos César Barrichello, que agora continua como o seu vice. O senhor não orientou o vice, não é o prefeito que manda no município, mesmo em férias, de que ele não deveria sancionar? Não, nós temos uma parceria muito grande aqui, eu e o Marcos, né, e eu não sabia mesmo como foi feito o projeto lá na Câmara, só fiquei sabendo depois da aprovação dele, e eu acho que os secretários, eles deveriam ter aumento, os secretários aqui ganhavam em torno de 10 mil reais naquele momento, e os meus secretários, por exemplo, eu tenho o secretário de saúde, doutor na área, o secretário de agricultura é PhD na área, o secretário de planejamento é doutor na área. Eu dei uma bugada aqui, prefeito, quer dizer que o seu vice achou ok um salário de 36 mil naquele momento para o senhor, e vocês não conversaram sobre isso? Pela classe política, né, que foi feito do subsídio para a classe política para o próximo mandato. Isso tem que deixar claro. Não Sim, foi, que acabou sendo o senhor, mas é que assim, o senhor tirar o corpo fora, que é o que o senhor está fazendo, me desculpe o português bem claro aqui, mas eu estava de férias, mas era para o próximo, que o senhor acabou sendo reeleito. Vocês não conversaram sobre isso? Seu vice, então, é favorável a esse salário maior do que o do governador para um prefeito, seja quem ele for, e está tudo bem? Não, Andressa, tanto que nós não recorremos à decisão judicial. Isso é bom ficar claro. Não foi o Executivo que fez o projeto. Mas podia ter vetado. Como nós fizemos agora, né? Como eu fiz agora, né? Mandei diretamente para a Câmara definir. Mas o que criou o problema, como o senhor mesmo admite, prefeito, não foi esse reajuste agora, foi o de 2023, e esse foi sancionado pela prefeitura. E me corrija se eu estiver errado, só se eu acompanhei política esse tempo todo e não conheço. Quem manda no município é o prefeito. O prefeito não é o vice-prefeito que manda no município, não é a Câmara de Vereadores. Olha, eu não conheço município em que a Câmara aprova algo que beneficia o prefeito sem o prefeito ter sido consultado. Ou eu estou muito errado ou em Juí as coisas são diferentes?
Não, Matheus, depende, né? Depende quais são as tuas relações com a base aliada e também com os vereadores que tem na Câmara, né? Aqui nós temos nos 2 mandatos, tanto no passado quanto este, nós temos a minoria dos vereadores lá na Câmara, né? Então a grande parte dos vereadores são a nossa oposição. Mas então, normalmente a oposição escolhe pelos projetos que são bomba para a prefeitura, não pelo aumento do prefeito, né? É que nesse caso, prefeito, só pra gente, é no mesmo projeto que aumentou o seu e o dos próprios vereadores. Exatamente, é um único projeto que aumenta o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Ou eles, quem sabe, querem fazer o constrangimento que eu estou passando agora, né, mesmo não sendo dono do projeto. Quem sabe a oposição também tenta fazer isso, né? Tanto que nós não recorremos do projeto e quem recorreu foi a Câmara de Vereadores desse projeto. E detalhe, não passou por nós a questão de recorrer ou não, né? Tanto que a nossa procuradoria, que teria que recorrer, não recorreu, a do Executivo, e foi a Câmara que contratou um advogado e recorreu, logicamente, desse salário que eu confesso para vocês que é muito grande para a nossa realidade local. Mesmo eu não temos empresa aqui, não tenho a principal fonte de renda não é a política, né? Mas eu entendo que para a realidade do brasileiro, dos pagadores de impostos, nós estamos sendo muito bem remunerados, não só o prefeito municipal, mas também os vereadores. Qual é o seu partido, Andressa, a gente vai precisar cobrar a Câmara de Vereadores também, até porque eu estou olhando aqui o histórico. A senhora é do 2023. PP, né? Só para tirar essa dúvida que é dos nossos ouvintes, a senhora é do PP, né? Do Progressistas. Sou do Progressistas. Eu não entendi muito bem o que o Matheus falou. Agora eu não vou interrompê-lo para a gente conseguir entender. Desculpa, Chu. Desculpa. Eu ia dizer, prefeito, que lá em 2023, quando a Câmara aprovou, foi por unanimidade. Tá? Unanimidade que os vereadores aprovaram esse projeto. Quer dizer, não foi a oposição, não foi só um problema de um lado, todo mundo votou da mesma forma. Exato, inclusive vereadores do seu partido, né, o Progressista, mas também do PDT, do PT, o Partido dos Trabalhadores, do PL, enfim, a Câmara unida de vereadores de Juí para aprovar esses salários nesse patamar. Prefeito, obrigada. Estou meio constrangida aqui de falar de um salário de 37 mil, com todo respeito a Ijuí, mas é uma cidade de 80 e poucos mil habitantes, né? E respeito ao senhor também, mas é uma discrepância, é um absurdo, né? Concordamos, Andressa, concordamos e de fato, nós podíamos aqui estar falando de muitas coisas boas que Juí tem, né? E nós vimos aqui para falar, literalmente eu também estou constrangido, porque é um salário muito grande para a realidade local, não só do povo gaúcho e juiense, mas do povo brasileiro e também do mundo, né? É um salário muito bom para um executivo e também para vereadores, então a gente fica constrangido, logicamente, e gostaria de vir aqui estar falando muitas coisas boas que acontecem em Juí. Infelizmente, nós fomos essa pauta negativa, que eu não sou o culpado, lembrando, né? Não é projeto meu, nós não aprovamos, nós não mandamos recorrer junto ao judiciário, e a gente está aqui, infelizmente, para falar desta coisa que é, para nós, constrangedora, e para o povo brasileiro, logicamente, também é literalmente um tapa na cara para o pagador de imposto. Essa é a situação, então, né, com relação a esses pontos, né, que, em princípio, agora o Legislativo está em recesso, é claro, mas a partir do dia 20, então, volta à tona esse debate, com certeza, mas que o projeto que foi aprovado por 10 votos favoráveis e 5 contrários. Foram contrários vereadores Matheus Pompeu e César Busnel do PDT, Bira Teixeira do PT, Almiro Fortes do PL e o Valmir Godóis Goizinho do PSD. Os demais todos foram votos favoráveis, né? Lembrando que a vereadora Alexandra Helena esteve ausente da sessão e o presidente, que é o vereador Gilmar Bischoff, não vota, né? Porque ele só se manifesta em caso de empate, né? Então, ele que não votou, mas disse na entrevista, inclusive, que seu posicionamento era contrário a estes valores. Obrigado a todos que nos acompanharam, grande abraço, bom fim de semana.